Amém, amada igreja. Pode ficar à vontade. Boa noite. Paz do Senhor. Hoje é uma noite especial para nós, que é a noite de nós cearmos com o Senhor também, né? Recordando tudo que Ele fez por nós e aguardando a volta dEle. Então, essa noite é uma noite de amor, uma noite de perdão. Amém? Uma noite que você deve analisar a sua própria vida e ver como você está para que você possa cear com o Senhor. Então, desde já, eu desafio você já a buscar na sua mente assim: Senhor, será que tem alguém com quem eu não estou bem? Será que eu tenho alguma falha que eu devo consertar? Porque hoje é a noite do Senhor, da ceia do Senhor. E é uma vez por mês, né? E é uma noite muito especial para nós. Amém? Mas eu tenho uma palavra para compartilhar com a igreja nessa noite. Que você possa abrir sua Bíblia lá no Salmo 127, no versículo 2. Quem não trouxe uma agenda, eu desafio você a estar trazendo uma agenda para a igreja, um caderninho, uma caneta. Porque às vezes as referências que nós damos aqui são longas, né? Às vezes não dá para ler tudo, porque o nosso tempo é pouco para compartilhar a palavra. E às vezes não dá mesmo para nós estarmos lendo todas as referências. Aí você já anota para você meditar em casa. Amém. Então, Salmo 127, versículo 2 diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Amém? Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Irmãos, eu não estou dizendo com esse versículo, e nem a palavra de Deus está dizendo, que o povo de Deus ele tem que ser um povo preguiçoso. A palavra não nos diz isso. Ela nos diz que Ele vai nos dar com prazer, vai derramar sobre a nossa vida, à medida que nós buscarmos a Ele e colocarmos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. O tema da nossa mensagem é: o nosso Deus restaura sonhos. Amém? Quem aqui tem sonhos? Todos nós temos sonhos, né? Por que Deus criou o sono, se na verdade Ele nunca dorme? Você já se perguntou isso? A palavra de Deus não nos diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Então por que Ele deu o sono para o ser humano se Ele nunca dorme? Não é um questionamento interessante? Senhor, mas tu não me fez a tua imagem e semelhança, da forma que tu és, eu não sou. Senhor Jesus nos disse também na palavra que coisas maiores do que ele e os discípulos estavam fazendo, se nós tivéssemos fé, nós faríamos. E aqui diz: por que Deus criou o sono, se na verdade Ele nunca dorme? Por que Ele providenciou o sono para as suas criaturas? Conforme o versículo do Salmo 127, o Senhor abençoou o ser humano com o sono, oferecendo-lhe um presente amoroso. Mas muitas vezes seu presente é rejeitado, pois não conseguimos dormir, atormentados pela ansiedade ou pelo medo. O sono tranquilo é o oposto do sono torturado pela ansiedade. Deus não quer que seus filhos se sintam ansiosos, mas deseja que confiem nele. Portanto, parece-me que o Senhor planejou o sono para ser uma lembrança contínua de que não devemos ficar ansiosos, mas que precisamos descansar no seu poder. Além disso, o sono serve como uma recordação diária de que não somos Deus. Não somos iguais, feitos da mesma substância que Deus. Nós não somos. E sabe por que nós estamos tendo cada vez mais problemas de saúde? Porque nós nos julgamos como Deus.
Nós queremos nos colocar na posição de Deus. Ah, porque eu tenho que fazer isso, porque fulano faz legal, mas eu faço melhor. Não, eu não posso deixar de fazer essa determinada coisa que eu que tenho que fazer. Nós nos colocamos como insubstituíveis. Ninguém pode fazer a tarefa que é nossa. E aí, a nossa mente vai ficando cada vez mais pesada. Nós vamos constatando que o nosso ser não é Deus. E aí vamos ficando ansiosos, vamos ficando com problemas de saúde, com depressão e doenças de todas as formas, doenças mentais, doenças que chamam de psicossomáticas, que elas vão refletir de alguma forma em doenças realmente físicas, que vão atormentar a nossa vida, porque nós temos nos colocado na posição de Deus. O ser humano está cada dia que passa tirando menos tempo para descansar. Se a gente vai acessar, irmãos, a internet, a gente quer que seja rápido. Tudo, nós estamos num ritmo frenético hoje em dia. Parece que as 24 horas do dia são poucas para fazer o que nós temos que fazer. Porque nós queremos fazer mais. E olha que nós vivemos numa cidade do interior da Amazônia. Que aqui o nosso ritmo, se formos comparar com o ritmo de uma grande cidade, ainda é um ritmo mais tranquilo. Mas mesmo assim, ainda é um ritmo que está muito acelerado. Os hospitais que tratam de doenças psiquiátricas, eles estão cada vez mais cheios. Mais cheios de tal forma. Há 2 anos atrás, o meu esposo ele teve um problema de saúde muito grave, nós tivemos que procurar recurso fora daqui. E a minha irmã também, ela estava passando por um problema sério de saúde. Ela estava com síndrome do pânico. Ela não podia entrar em ônibus, que ela começava a passar mal, a ponto mesmo de ter que levar ela urgente para o pronto-socorro. E ela disse que nesse período que ela foi se tratar, os hospitais estão lotados com pessoas passando por esse tipo de problema. Com todo que é tipo de transtorno da mente. Porque transtorno mental não é só loucura, irmão. Transtorno mental, ele desemboca de várias formas. E tem muita gente passando por isso, porque não tem aceitado as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Amém? O Salmo 121, versículo 4 diz assim: sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Então, nós temos uma certeza, nós precisamos dormir, mas o nosso Deus não dorme. Uma vez ao dia, nosso Pai nos manda repousar, como enfermos que necessitam se restabelecer. Deus quer que confiemos nele como um vigia, atento e alerta, que nos protege sempre, porque nunca dorme. Ele quer que joguemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele nunca deixa de cuidar de nós. E durante o sono reparador, ele nos faz sonhar. Eu dei toda essa introdução, falando de doença, de uma série de coisas, mas não é sobre doença que eu quero falar nessa noite com vocês. Eu quero falar sobre sonhar. A gente sonha acordado, a gente sonha dormindo, a gente sonha pensando. O sonho para nós já não é mais só durante o sono. Mas muita gente deixou de sonhar. Os sonhos morreram, os sonhos foram esquecidos, engavetados no passado. Mas nessa noite eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele vai restaurar o teu sonho nessa noite. Amém? Deus sempre falou com seu povo através de sonhos. Tanto no sentido de alertá-los, preveni-los, quanto no sentido de renovar seus sonhos, lhes dar esperança. Uma das dos personagens bíblicos que eu quero falar é sobre José. Deus falou com José através de sonhos. Marque aí, para você estar refletindo um pouco em casa, Gênesis 37, versículos 5 a 11. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé,
e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Você conhece essa história, né, irmãos? A história de José do Egito? Amém. Entre o sonho e a concretização desse sonho, há um longo e difícil caminho a ser percorrido. Assim como a José, Deus tem dado sonhos a você. E como você tem reagido diante das dificuldades? Em quais áreas da sua vida você tem desistido de sonhar os sonhos de Deus? Vamos aqui refletir sobre algumas áreas que o Senhor quer restaurar os sonhos dele em sua vida. Então, irmãos, quem conhece essa história que eu estava falando sobre José, eu não tenho certeza absoluta, mas eu creio que quando ele teve esse sonho, ele tinha aproximadamente 17 anos. E esse sonho, entre o sonho e a concretização deste sonho, passaram-se mais de 20 anos. Mais de 20 anos para que se tornasse realidade esse sonho. Mas para que esse sonho se tornasse realidade, foi necessário que José sofresse muito. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele foi jogado numa prisão sem esperança de sair, porque foi acusado de algo que não fez. Ele passou muito tempo na prisão, até que o Senhor cumpriu nele o sonho que ele tinha sonhado para a vida dele. Amém? Todo sonho de Deus para nossas vidas, ele tem um propósito. Todo sonho. Se for de Deus, aquele sonho tem um propósito para engrandecer o nome do Senhor de alguma forma. Amém? E José passou pelo teste do tempo de Deus. Porque você sabia que mesmo que você tenha um sonho hoje, ele vai precisar passar pelo teste do tempo? Às vezes a gente quer, como eu disse no começo da mensagem, nós somos uma geração imediatista. Nós queremos que funcione tudo num apertar de botão. Imediatamente carregue e já envie os dados que a gente quer que envie. Quer que aconteça imediatamente. E o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então não mudou a forma que Deus trabalha. O sonho, nossos sonhos, eles terão que passar pelo teste do tempo. Amém? E o Senhor, irmãos, ele vai restaurar os nossos sonhos na nossa vida pessoal com Deus. É uma das áreas que o Senhor vai restaurar os nossos sonhos. Daniel teve sua vida no altar de Deus. Mesmo passando por perigos de morte, Deus o honrou. E assim, o nome do Senhor foi glorificado naquela nação. Vamos lê-la, ou então você marca lá em Daniel. Daniel 6, de 5 a 26. Eu não vou ler toda essa referência, porque como nós temos culto de ceia, vai ficar muito alongado. Mas eu vou contar um pouquinho dessa história. Eu creio que muitos já conhecem essa história de Daniel. Vocês sabem como Daniel chegou para servir nesse lugar para qual ele foi trazido? Não foi por livre e espontânea vontade. Ele chegou como um escravo, jovem, tirado da sua família, da sua nação e levado contra a sua vontade para servir em outro reino. Mas Daniel tinha alguém com que ele tinha colocado em primeiro lugar na sua vida.
E esse alguém era o nosso Deus. E aí tentaram contra a vida de Daniel, porque invejaram a posição que ele veio a ocupar naquele reino. E disseram: o que nós podemos fazer para tirar o poder que o rei delegou sobre esse Daniel? Um simples escravo. E de repente vem se tornar o governante mais importante do nosso país. Aí eles foram analisar a vida de Daniel. E o que eles viram? Que Daniel colocava em primeiro lugar o reino de Deus. E colocava em primeiro lugar o Deus Todo-Poderoso. A ponto de orar 3 vezes ao dia. Descobrindo isso, eles disseram: a única forma de nós atacarmos Daniel será atacando a sua fé. E foi contra isso que eles foram. Levaram diante do rei uma proposta de que durante aquele período não se poderia adorar outro Deus a não ser o Deus daquela nação. E Daniel jamais se curvaria diante de um Deus inventado por homens. E aí eles flagraram Daniel fazendo o que ele sempre fez, de forma que ele não pedia sigilo para ninguém sobre aquilo, né? E aí eles levaram diante do rei, e o rei já tinha dado a sua palavra de que se fosse adorado outro Deus, eles iam, quem adorasse outro Deus, iria ser jogado na cova de leões. E por mais que Daniel amasse, por mais que o rei amasse o Daniel, ele não poderia revogar a sua palavra, porque ele já tinha selado com o seu anel. E aí Daniel foi jogado dentro da cova dos leões. Mas o Senhor, o Deus com que tinha compromisso com Daniel, não permitiu que nem um fio de cabelo dele fosse tocado. Nem uma unha o leão não conseguiu morder, apesar da fome que ele devia estar sentindo. Que com certeza eles deixaram aquele leão bastante dias com fome para poder jogar Daniel lá dentro. Mas nenhuma parte do seu corpo foi comida pelo leão. E o rei muito se alegrou com isso, porque ele amava Daniel. Então o que eu quero dizer com isso, irmãos, para você, é que o nosso primeiro sonho a ser restaurado é a nossa aliança com o Senhor. Você tem se afastado de Deus? O Senhor vai restaurar hoje a tua comunhão com Ele. Porque essa é a área da nossa vida que deve ser o primeiro. Você fez uma decisão pelo Senhor, então Ele passou a ser o centro da tua vida. Amém? Você reconheceu o Senhor no momento que você veio aqui na frente e disse: eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador, como o dono da minha vida. E a partir desse momento Ele passou a representar a coisa mais, o ser mais importante que existe para você. Mais importante que seu cônjuge, mais importante que seu filho, seu pai, sua mãe, ou qualquer coisa que você possa amar. É isso que nós dizemos quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Então, o principal na nossa vida, irmãos, é a nossa relação com o Senhor, a nossa comunhão diária com Ele. E se você tem esse compromisso com Ele, Ele tem o compromisso de não deixar que nenhum fio de cabelo seu seja tocado. Amém? Glória a Deus. Um outro ponto, amados, que o Senhor vai restaurar os sonhos dele para nossas vidas, é a nossa vida na nossa área pessoal. E para falar sobre isso, eu quero falar de uma mulher, uma mãe. Estamos chegando perto do Dia das Mães, né? Não vamos ter uma mensagem do Dia das Mães, porque nós vamos estar na nossa conferência da família. Então a palavra não vai ser voltada exclusivamente para as mães. Vai ser a nossa conferência de finanças no próximo final de semana. Então eu quero falar de uma mãe que foi a mãe mais especial para o nosso planeta. Quem pode me dizer quem é? Maria. Uma mulher preciosa, que muitas vezes nós somos criticados por algumas religiões, porque nós não amamos Maria, nós não reverenciamos Maria. E eles estão extremamente enganados com isso.
Maria é muito amada por nós, o povo de Deus. Amém? Foi uma mulher extremamente especial, porque Deus não colocaria seu filho sobre qualquer ventre. Uma mulher reta, pura, e que com certeza buscava honrar o Senhor. Amém? Então nós vamos falar um pouco dessa mulher. Maria, ela abriu mão dos seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus. E como resultado, ela teve o seu testemunho gravado na história da humanidade. Todos nós conhecemos Maria. Lá em Lucas 1, 26 a 37, diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Para Deus não existe idade, tempo ou condição. Ele faz com que os sonhos ressuscitem na vida daqueles que o buscam. Então, irmãos, como eu disse, não é que nós não honremos Maria. Nós não a temos como nossa intercessora entre Deus e nós. Porque a palavra diz o quê? Que só existe um intercessor entre nós e o nosso Deus. E esse se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então Maria era uma jovem, como muitas eu creio que nós temos aqui entre nós. Uma jovem santa, uma jovem que decidiu colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Uma jovem que buscava o Senhor, que buscava cumprir o que diz a palavra. Se o Senhor Deus viesse hoje em dia, eu tenho certeza que Ele encontraria uma jovem como Maria no nosso meio. Agora, a diferença entre Maria e uma jovem, a minha dúvida, se ela diria sim para o plano que Deus tinha. Porque o plano de Deus era um plano grandioso. E ela poderia ter dito assim: não, Senhor, eu não posso. Eu estou noiva de José, o que as pessoas vão falar de mim? Só que ela resolveu trocar a sua reputação pelo plano de Deus. Amém? Ela disse: a tua vontade é mais importante do que a minha reputação, do que o meu futuro. Porque quando ela disse sim, José poderia ter deixado ela e dito: não, essa mulher me traiu, ela dormiu com outro homem. E você sabe qual era, irmãos, naquela época, a pena para alguém que fazia esse tipo de coisa? Ela era apedrejada. Então, quando ela disse sim para o Senhor, para os planos que Deus tinha, para os sonhos que Deus tinha para a vida dela, ela disse: eu estou disposta a morrer pelos sonhos do Senhor. Amém? E aí, muitos de vocês tinham planos próprios quando vieram para Jesus. Tinham sonhos próprios, no qual o Senhor não entrava. Mas quando você resolve dizer sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronta aqui para fazer a tua vontade, você resolve se colocar como um instrumento para que a glória do Senhor venha resplandecer nessa terra. Eu posso dizer para vocês, amada igreja, que não era meu plano nem meu sonho estar aqui pregando para vocês hoje. Que eu queria ser como Gideão, queria ser o último dos últimos, dos últimos, dos últimos. Eu não me considerava.
eu falo sibilando, eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho problema de dicção, eu tenho problema de imagem. Eu poderia dar todas as minhas desculpas para Deus, como eu dei por muito tempo. Mas teve um momento que eu tive que dizer para o Senhor: é a tua vontade e não a minha. Amém, amada igreja? Cumpra os teus sonhos através da minha vida, porque eu quero fazer que os teus sonhos se tornem reais. Eu quero pregar, eu quero edificar a tua igreja, eu quero preparar a tua igreja para ganhar as multidões, como nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Porque nós temos tido os nossos antecessores, nossos discipuladores, que foram nossos pastores durante muito tempo, eles já disseram que nós vamos ganhar essa cidade, que em cada beco dessa cidade vai ter uma célula que vai servir ao Senhor, uma célula que vai levar a palavra do Senhor, e que muitas pessoas vão ser ganhas através da sua vida, irmão. Amém? E eu creio nisso. E aí, um outro ponto que eu quero destacar nesses versículos que eu fiz a leitura para nós é a questão de Isabel. Porque às vezes o idoso, ele pensa que para ele não tem mais nada. Ah, não vou estudar mais porque eu já estou velho mesmo, né? Tem até piadinha que eles fazem consigo mesmo, né? Dizem que, como é? Macaco velho. Isso. Papagaio velho não aprende. É isso. Era isso aí que eu queria aprender. Eu já tô igual o Chaves. Então, irmãos, aqui está uma palavra que diz que não. Nós temos tantas referências na Bíblia que dizem que não, que nós estamos, que as pessoas estão enganadas. Mulheres estéreis. Sara, que teve um filho com quase 100 anos. Aqui nós temos Isabel, que foi mãe daquele que veio para preparar os caminhos do Senhor, mãe de João Batista, né? Que preciosidade essa mulher teve em gerar dentro do seu ventre aquele que prepararia o caminho do nosso Senhor. Então, amados idosos, eu quero dizer para você que para você ainda tem muita coisa pela frente, que o Senhor ainda vai fazer muito através da tua vida, que Ele vai usar grandiosamente, que Ele vai estar renovando os teus sonhos. A palavra de Deus, ela diz que nós veríamos a geração dos nossos filhos e até dos nossos netos, quando nós honramos o nome do Senhor. E para essa igreja eu declaro isso: você vai ver seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, você vai colaborar em muitas áreas ainda na sua vida, em nome de Jesus. Então, irmão, o Senhor, Ele vai restaurar os nossos sonhos nesta área. Amém? Na nossa área pessoal, nós vamos nos render ao Senhor também nesta área. Um outro ponto, irmãos, que eu quero falar com vocês é também sobre a restauração dos sonhos na nossa área familiar. Nós temos visto, dia por dia, a questão das famílias não sonharem mais juntas. Cada um está sonhando individualmente. Os casais, uma coisa que nós orientamos quando os nossos irmãos se convertem, já são uma família, é que aquele envelope que você recebe é fulano e família. Vocês são só um. Os sonhos têm que ser sonhados juntos da agora para frente. Eu não sou mais Alcione. Meu relatório não é mais Alcione de dízimo. Meu envelope de dízimo não é só Alcione Valente. É Atilano e família. Se ele quiser colocar meu nome Atilano, Alcione e família, mas já fica demais, não vai caber no envelope. Mas irmãos, nós precisamos sonhar como família os planos de Deus. Ah, porque ela recebe o dinheiro dela, eu recebo o meu. Cada um dizima separado. Se vocês estão separando essa área da vida que é a mais fácil de juntar, então está complicado juntar o resto. Porque como você vai sonhar junto se você não é um... Ah, não, eu quero dar educação para o meu filho. Às vezes um pai vai disciplinar um filho, aí o outro não concorda, e aí acaba gerando, em vez de dar a disciplina do menino que merece, vai ter uma briga entre o casal na frente da criança.
Não, não é dessa forma. O Senhor, Ele quer que nós sejamos uma família que se ama, uma família de acordo com os padrões da palavra de Deus. Amém? Então, nessa área familiar, o Senhor está ressuscitando os nossos sonhos. Primeiro, no relacionamento com os seus pais. O Senhor Deus, Ele amava tanto Jacó, e aquele povo que Ele separou, que às vezes eu me pergunto, Senhor, por que o Senhor separou um povo tão difícil? Aí Ele diz assim, vocês são difíceis da mesma forma. Eu separei um povo difícil na antiguidade, agora o povo que me aceitou é um povo difícil também. Se fosse vocês, estavam agindo daquela forma que eles agiram. Mas, amados, o Senhor amava tanto aquele povo, que Ele ia na frente. Ele preparou o Egito para receber o povo dele. Num período de tanta fome, o nosso Deus usou a vida de um homem que disse assim, eu estou aqui, eu quero fazer a tua vontade, para que ele preparasse um local para o povo dele não passar necessidade, mais necessidade do que já estava passando. Amém? Lembra o que diz a palavra? Ela diz que a chuva cai tanto sobre o ímpio, quanto sobre o justo. A chuva é derramada sobre toda a terra, e ela molha o ímpio e molha o justo. Molha o campo do ímpio e molha o campo do justo. Então, naquela época, que eu comparo muito com os tempos que nós estamos vivendo hoje, se nós formos ver, é um tempo meio parecido mesmo, a questão daquela época, de algumas épocas do Antigo Testamento, que a nação toda se corrompia, a liderança se corrompia, mas sempre tinha alguém que se levantava e dizia assim, epa, peraí, eu vou buscar o Senhor e Ele vai derramar chuva sobre essa terra. Ele vai derramar chuva de bênçãos sobre essa terra. E a mesma coisa, o Senhor está nos desafiando a fazer hoje, irmãos, na nossa nação. Porque quando você liga a televisão, você está vendo, é corrupção, 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 corrupção. E Ele precisa que nós, como povo dEle, nos levantemos e clamemos, Senhor, continua derramando a Tua chuva de justiça sobre a nossa vida. Porque os ímpios estão fazendo a parte deles, que é se corrompendo cada vez mais. Mas Ele levantou um povo para clamar por essa nação. Eu até, só abrindo um parênteses aqui, eu estava compartilhando pela manhã, que em 1997, quando eu cheguei em Santarém, Santarém era uma cidadezinha bem diferente do que é hoje. A Igreja da Paz estava em crescimento, mas ainda era uma igreja pequena. Mas foi um povo que aqui como aqui em Óbidos, tem se levantado para clamar ao Senhor, para mudar a realidade. Eu já ouvi muito, irmão, principalmente em fila de banco, a boca das pessoas dizer assim, Óbidos não tem nada, pois a minha boca declara, Óbidos é lugar da bênção do Senhor. E aquilo que não tinha vai ter. O Senhor já está enviando. Porque de gente que reclama, o mundo já está cheio. Ele precisa de lábios que se levantem para clamar por socorro. Então, Santarém foi um lugar onde tem se aberto bocas para clamar por socorro. E o que nós temos visto, Deus mudar de 97 para hoje, 2017, não é muito tempo. E hoje nós vemos Santarém numa outra realidade, uma cidade que tem indústrias, uma cidade que tem... não é só o município, não é só o setor público que mantém as pessoas da cidade, mas nós temos um comércio forte, uma indústria forte e tantas outras coisas que sustêm aquelas pessoas. Mas isso, irmãos, é porque 60 mil pessoas, só da Igreja da Paz, têm aberto seus lábios para clamar. Amém? E eu estou falando só da Igreja da Paz, mais de 60 mil. Mas nós temos Assembleia de Deus, Igreja Batista, Restauração e tantas outras que são povo de Deus e que têm clamado também pela mudança naquele lugar. E eu creio, irmãos, que isso vale para nós. Nós seremos cada vez mais pessoas clamando pela mudança do Senhor na nossa cidade. Amém? Isso é um sonho coletivo. E sonhos coletivos são atendidos muito mais rapidamente, porque a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. Amém? Então, José, ele priorizou honrar a sua família, o seu pai principalmente, porque eu tenho certeza que o sonho de José, depois de mais de 20 anos,
O sonho principal que ele tinha na sua vida era rever o seu pai, que era alguém que ele amava de todo o seu coração. Essa história você vai estar vendo lá em Gênesis 47, de 5 a 12. Falei já do relacionamento conjugal. Eu quero me ater, irmãos, aqui, na criação de filhos. Primeiro ponto que vai determinar que os nossos filhos serão bem-sucedidos é se eles tiverem pais que se amem e que honrem um ao outro. Que pode vir qualquer dificuldade, aquela aliança que eles fizeram vai vigorar. Porque o povo de Deus não é um povo mentiroso. E ele diz, até que a morte... Aqui meu amor diz assim, até que a morte ou o arrebatamento da igreja os separem. O que acontecer primeiro, né? Mas se os pais se amarem, eles terão filhos que terão sucesso na sua vida. Amém? Então, a maior prova de amor que você pode dar para o seu filho é amar a mãe dele ou o pai dele. Amém? Aqui diz assim, José e Maria aceitaram os sonhos de Deus para suas vidas e criaram o nosso Salvador Jesus Cristo. Como diz lá em Lucas 2, 39. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré. Eu quero que vocês prestem bem atenção nestas palavras aqui. E era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus era Deus, irmãos. Não era o Filho de Deus colocado entre nós para salvar a humanidade, fazer novamente a ponte que foi quebrada pelo pecado do homem, pela desobediência. Ele tinha essa consciência, mas ele era obediente a José e Maria. Por quê? Porque ele resolveu. Ele conhecia a palavra, ele conhecia o Velho Testamento todo. O povo judeu, aquele povo que é judeu mesmo, até 12 anos, seus filhos, quando seguem a tradição, eles já conhecem todo o Velho Testamento. Jesus já conhecia o Velho Testamento. Mas quem ensinou para ele? Quem foi colocado para cuidar dele? Para quem um anjo apareceu para dizer que ele seria dado para eles como filho? Foi a José e Maria. E José, o homem na sociedade judia, ele é o que ensina. E José foi quem discipulou Jesus até que se foi. Ele foi o discipulador de Jesus. E olha o que a palavra diz sobre eles, que Jesus os obedecia. Mas Maria, ela já sabia quem era Jesus. José já sabia. Mas mesmo assim não abriram mão de exercer a autoridade que eles tinham sobre a vida de Jesus. E a gente vê pais que têm aberto mão da autoridade que tem sobre os filhos. A ponto do pastor Celinal sempre contar uma história aqui de uma irmã que ela dizia, pastor, não sei mais o que eu faço com esse menino.
Mas minha irmã, quantos anos tem seu filho? 6, pastor. Se Deus deu flechas para sua aljava, como diz a palavra, que os filhos são flechas que são colocadas na nossa aljava, Ele sabe que você vai saber como lançar aquela flecha no tempo certo. Amém? Sabe o que significa isso, irmãos? Que Ele deu a flecha para você afiar a ponta dela, para quando você lançar, essa flecha possa alcançar lugares que você não vai poder alcançar. Os nossos filhos, eles precisam ser preparados para ganhar essa nação. Porque o que nós não pudermos fazer até Jesus voltar, são eles que vão continuar. Amém? Eu não vou mentir para vocês que eu já tive momentos assim de pensar, meu Deus, para que eu fui ter filho, Senhor? Eu vou sair daqui dessa terra e meus filhos vão ficar. Porque em nome de Jesus eu vou primeiro que eles. Para que eu fui ter filho? Eu não quero deixar meus filhos aqui nessa terra. Mas depois eu fui refletir que se nós prepararmos da forma que o Senhor orienta na palavra, os nossos filhos, eles vão permanecer fazendo aquele trabalho que nós fazemos. Você já colocou diante de você mesmo a importância que você tem nessa terra, irmão? Você é a única esperança para essa terra. Às vezes nós somos criticados porque crente se acha importante, mas nós somos importantes. Nós somos a última esperança para essa nação corrompida, para esse mundo corrompido. Se o mundo não tiver a opção de ouvir dos nossos lábios, da nossa boca, ver através da nossa vida a mudança, que esperança vai ter? É um mundo inteiro que vai para o inferno, amada igreja. E se nós não prepararmos os nossos filhos para que ele continue fazendo o nosso trabalho até o Senhor voltar, que esperança terão os outros filhos de outras pessoas aí fora? Então, quando eu entendi isso, eu glorifiquei o Senhor, porque o sonho do meu coração sempre foi ter filhos. E Ele me deu até mais do que eu esperava. Me deu já 2 naturais, já é a segunda vez que eu quase caio aqui. 2 naturais, 2 do coração, ainda vai enviar mais um que nós vamos criar desde o bebezinho, em nome de Jesus. Porque eu quero a minha aljava cheia de flechas, bem apontadas. Amém? Amém. E eu creio que os seus também serão dessa forma. Porque eles serão bênçãos para gerações futuras. Mas só vão ser bênçãos se você preparar aqui, no manual que Deus deixou para você. Amém? Uma outra área é na área de estudos. Amém? O Senhor, Ele tem ressuscitado os nossos sonhos na área de estudos e na nossa área profissional também. Irmãos, em 2002, quando eu voltei para Santarém, eu compartilhei agora há pouco, tem gente que já ouviu essa mensagem desde de manhã, né, irmão Ramon? Eu tinha sonhos, como todos nós temos que ter sonhos. Principalmente quando a gente volta para o Senhor, a gente recebe o Senhor, a gente tem que ter sonhos. Então, um dos meus sonhos, além de casar, de ter filhos que eu não podia ter, mas um dos meus sonhos era cursar uma faculdade. E eu praticamente já tinha engavetado esse sonho, né? Que eu já estava com 26, 27 anos mais ou menos. Mas teve um ano daquela culto da virada que nós fazemos aqui também, lá em Santarém, e a gente recebeu uma folha para os alvos de oração. E aí nós colocamos os nossos alvos, todos os membros da igreja, né? Cada um tinha os seus alvos. E eu lembro que um dos meus alvos era esse, cursar uma faculdade. E eu coloquei lá no papel. Isso foi em 2003. 2003, foi depois que meu esposo já tinha convertido. E o Senhor, Ele foi muito rápido em me atender. Em 2004, a minha sogra falou para mim, Alce, eu paguei a inscrição do vestibular em Alenquer para ti. Aí eu disse, foi, dona Leila? Ela disse, foi. E vou pagar um cursinho para ti também. Eu disse, não. A senhora já pagou a inscrição do meu vestibular, eu vou estudar e vou passar. Aí ela disse, tu não quer que eu pague mesmo o cursinho? Eu disse, não quero. Aí eu estudei, irmãos. Estudei. E eram 40 vagas, era ainda... Eu acho que foi a última turma em Alenquer, que era aquele vestibular aberto para todo mundo, ampla concorrência, não era só para professores. E aí era 40 vagas e eu passei em 5º lugar nesse vestibular. Então Deus já me deu esse sonho.
Aí eu cursei, como ele fez com José, não é fácil. Você sonha, mas tem as dificuldades, que muitas vezes deixa alguns pelos caminhos. Mas o Senhor não quer, Ele quer que a gente enfrente a dificuldade e vá até o fim, como José fez. E simplesmente, depois, durante a faculdade, eu tive 2 filhos, né? A Hannah e o Caleb, todos os 2 de cesariana, com muito sofrimento. Mas, glória a Deus. A Hannah, com 16 dias, eu comecei a levar ela para a porta da minha sala, deixava ela lá no carrinho, de bumbum para cima, ela dormia a aula inteirinha. Aí terminava o dia, a gente ia embora para casa, que era o dia todo. E Deus renovou esse sonho na minha vida. Na área profissional... Não, deixa eu contar rapidinho do meu esposo. Meu esposo, quando eu entrei na vida dele, ele estava devendo 12 disciplinas e mais as 6 do semestre, que são 6 por semestre, né? Que era o UFPA em Santarém. Então ele devia 18 disciplinas e mais o TCC. E aí a minha sogra até achava que eu que atrasava ele, que era eu que interferia, que era eu que não deixava ele para a faculdade. E eu orava para que ele realmente terminasse esse desafio que tinha pela frente. Irmãos, teve um amigo dele de faculdade, um colega de faculdade, amigo, que disse para ele: olha, Tilano, isso que tu quer fazer de formar junto com a turma é impossível. Tu não vai formar junto com a turma. Aí ele disse assim: mas eu creio, ele já era evangélico na época, eu creio, William, em nome de Jesus que eu vou me formar. Ele disse: Atilano, religião é uma coisa e estudo é outra. Cara, tu não fez nem o teu TCC ainda. Ele disse assim: mas eu vou me formar. Eu creio em nome de Jesus que eu vou me formar. E por incrível que pareça, terminou, a turma estava formando, o Atilano estava formando e o William não estava formando. Que não devia nenhuma disciplina, já estava quase com o TCC pronto e não formou. Ele já formou um semestre depois. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele ressuscita os nossos sonhos. Com relação à área profissional, irmãos, que o Senhor, Ele ressuscita também nossos sonhos nessa área. No ano de 2008, eu terminei minha faculdade. Aí, como eu disse, eu tive 2 bebês durante a faculdade. Caleb é prematuro, de 8 meses. E aí, quando eu fui fazer a prova do meu concurso, Caleb, eu estava com 3 meses de grávida dele. Tudo bem, fiz a prova muito bem, só que quando a gente estava para terminar a prova, disseram na mesma escola que eu estava que houve fraude, tinha um envelope violado. E aí o meu concurso foi cancelado, marcaram uma nova data. E quando marcaram essa nova data, que chegou a data da prova, foi meses depois, eu já estava muito barriguda, muito enorme. E aí a gente estava tendo conferência da família em Alenquer. Eu disse: eu não vou fazer essa prova, amor. Ele disse: você vai. Eu disse: não, eu não vou. Poxa, a conferência da família, eu quero ficar. Ele disse: você vai, porque eu não quero você se arrependendo de nada depois. Aí eu fui para Santarém. Cheguei lá, eu tinha um problema terrível, que hoje ele estava até reclamando de mim, o Caleb. Mãe, você conta minhas histórias, você fala que eu incomodei na sua barriga. Mas era terrível a gravidez do meu filho. Eu tinha uma queimação que amanhecia com ela e dormia. Parecia que tinha alguma coisa que ia sair pela minha boca. E no dia que marcaram até para fazer a minha cirurgia, a cesariana para tirar ele, eu fiquei tão feliz, irmãos. Eu sei que as irmãs da maioria com certeza têm pavor de cesariana, mas eu fiquei tão alegre. Eu vou parar de sentir essa agonia. E aí eu fui fazer a prova, né, do Caleb. Eu entrei na sala, era 1h30, a prova era pela parte da tarde. Entrei na sala e só aguentei ficar 1h30 na sala. Comecei a passar mal, só que eu já tinha feito tudo, né, a prova, já tinha passado por gabarito, tudo. E aí eu entreguei a prova e saí. E, por incrível que pareça, o Senhor, Ele me deu a honra de ficar em 5º lugar. Esse concurso foi por URI, e para a URI daqui eram 105 vagas, se eu não me engano. Eu fiquei em 5º lugar, fui chamada entre os 25 primeiros. Só que, detalhe, eu não estava formada. Eu estava começando a fazer o TCC ainda. E aí, foi uma correria, uma loucura. Eu tive que vir aqui com meu esposo, pedir adiamento de posse. Aí adiaram por 15 dias só, né, que era a data que eles davam. Fui para Santarém achando que formatura de secretaria era rapidinho. Chegava lá, você está formada. Mas não era assim.
E eu pensei que era. Só levei uma bolsinha pro Caleb e a roupa, só fui com a roupa do corpo para Santarém. Para ir, chegar na lancha, formar e voltar. Só que não era assim. A moça me disse que você tinha que pedir com meses de antecedência e ninguém me informou isso. Ela disse, olha, Alcione, eu vou te dizer uma coisa. O que você quer é impossível. Aí eu pensei, mas não há impossíveis para Deus. Amém? Eu passei uma semana chorando na UFPA. Chorando, implorando para Deus que eu queria aquele concurso, eu queria. E o Senhor moveu céus e terra e me deu o concurso que eu queria. Porque o nosso Deus, ele não muda. E eu abri minha boca e disse qual era o meu sonho para ele. Senhor, eu quero isso. E ele me deu. E tantas outras vitórias que Deus tem dado nessa área profissional, irmãos. Porque eu esqueci de começar uma coisa e falar para vocês logo no começo. Deus, ele precisa conhecer qual é o teu sonho. Ele precisa saber. Sabe por quê? Não é por causa que ele não sabe. Porque ele sabe todas as coisas. É você que não sabe o que você quer. Sabia que às vezes a gente não sabe o que a gente quer? E por isso a gente precisa mesmo colocar diante de Deus, Senhor, eu quero isso, isso, isso e isso. E começa a orar em prol daquilo. Não que Deus não conheça, porque Ele conhece, só que você precisa saber o que você quer. Você precisa colocar no papel o que você quer, irmãos, para você orar por aquilo. Quando a gente faz isso, não fica claro para Deus, fica claro para nós. Que aí nós sabemos aonde nós queremos chegar. Não é verdade? Nós precisamos saber onde a gente está querendo ir. Porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Você não sabe para onde você quer ir, pega qualquer caminho que vai parar em qualquer lugar. Não é? E por último, minha amada igreja, quero falar com vocês sobre a área ministerial. Que todos aqui são ministros de Deus. Amém? Nessa igreja você é chamado para ser líder de alguma coisa, nem que seja líder da sua própria casa. Para você, homem de Deus. E para você, mulher de Deus, auxiliar da sua própria casa. Então nós vamos liderar de alguma forma. Se não for uma cela, mas eu creio que cada um está marcado aqui para ganhar essa cidade. Onde estiver inserida a sua casa, lá vai ter uma cela, em nome de Jesus. Amém? Então ele quer também renovar os nossos sonhos nessa área. Para não me alongar muito, eu vou só contar essa história. Sobre Gideão, que eu já até introduzi, né? Gideão, ele se julgava o menor dos menores, do menor e dos menores. O menor da sua tribo, a sua tribo era a menor das tribos. E assim ele foi se justificando. Para querer se eximir da responsabilidade de fazer a vontade de Deus para o seu povo. Só que o anjo falou para ele o quê? Que não era pela beleza, pela estatura, pela grande tribo que ele ia agir. Era por ele mesmo, por Deus mesmo, para ser exaltado o nome do Senhor. Então, quando ele chamou Gideão para combater naquela guerra, primeiro era um exército que foi levantado por Gideão de 32 mil pessoas. Só que Deus disse, esse exército está grande, vamos diminuir. Sabe o que tu faz, Gideão? Faz o seguinte, chama todos eles e diz, os covardes e os que tiverem com medo é para voltar. Aí Gideão falou. Sabe quantos voltaram? Era 32 mil no começo. Voltaram 22 mil. Covardes e medrosos. E nenhum está aqui. Amém? E aí Deus disse assim, não, se ele vencer com esses 10 mil, eles ainda vão achar que é por causa deles, do poder deles, do exército, muito bem organizado. Faz o seguinte, Gideão, manda eles tomarem água. Aquele que lamber a água, é esse que vai combater. E aí, sabe quantos? Só 300. Para combater um exército que nem se podia contar. Mas foi com esses 300 homens que Deus venceu aquela guerra. Amém? Mas antes disso, a palavra ela diz que Deus ele revelou em sonho para o exército oposto o que ele ia fazer. Então, a assombração já começou no outro exército. Deus já começou a enfraquecer aquele outro exército com os sonhos, porque ele falou que ele daria a vitória para o povo dele. Amém? Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que não são as nossas belas palavras,
não são nossos belos olhos, nossos cabelos bonitos, nosso modo de falar. Se a presença do Senhor não estiver conosco, isso de nada adianta. Amém? Porque não é as nossas grandes habilidades que Deus vai usar. É a nossa grande disposição em servir e obedecer a Ele. Amém? Então, se você já recebeu um desafio para você liderar, não foi nós que demos esse desafio para você. Foi o próprio Deus. Amém? Se você quiser devolver, não quero mais a célula, pastora. Devolve para Deus primeiro. Entra no teu quarto e diz assim, olha, Senhor, não quero mais. Não tenho habilidade, não sei falar. E incrível, Deus sempre pega esse tipo de pessoa. Pegou Moisés, que se dizia gago. Pegou Gideão, que se dizia incapaz. Né? E tantos outros exemplos que nós temos nas Sagradas Escrituras. Pegou a mim, pegou a você. Amém? Mas Ele quer renovar os nossos sonhos nessa noite. Em todas as áreas, irmão. Não estou falando só de uma. Eu deixei algumas descobertas, porque se eu pregasse tanto para vocês iam sentar na janela e fazer igual aquele homem que Paulo pregou uma noite inteira e ele caiu da janela. Mas Ele vai usar a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E só para nós finalizarmos, concluirmos, o nosso Deus deu e continua a dar sonhos para o seu povo. Continuamos sendo atos em ação. Os milagres continuam acontecendo. O mover de Deus não é coisa do passado. É ação e movimento para a nossa vida hoje. Não desista do Senhor. Eu sei com quem eu estou falando nessa noite, você sabe também que eu estou falando com você. Não desista do Senhor. Se não chegou ainda é porque não era o tempo. Mas vai chegar. Amém? Eu gostaria de chamar o nosso pastor aqui, para nós estarmos recebendo a ceia, que é a nossa esperança maior que Deus deixou para nós. Que Ele voltaria e nos levaria com Ele. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, por essa igreja. Uma igreja abençoadora, uma igreja cheia da presença de Deus, que tem buscado primeiramente seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas têm sido acrescentadas nas suas vidas, Pai. Senhor, abençoe a cada um. Que o Senhor restaure os sonhos de cada um, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.